Meu filho não vai se desenvolver como uma criança normal. E agora? Esse é o nosso tema de hoje. A notícia de um diagnóstico como autismo, síndrome de Down ou alguma doença mental não é nada fácil para os pais. Trazem muito medo. Nada disso precisa ser o fim do mundo. Muito pelo contrário. Independente do diagnóstico, uma criança com atraso, comprometimento ou algum tipo de limitação, além de médico, precisa sempre de muito amor na família. Ela precisa de um ambiente saudável e muito amoroso para se desenvolver. Perdi meu chão. E agora? Que tal aprender a voar? Vamos falar hoje com Letícia Yara Rê, da O Canal, sobre esse assunto. Letícia é mãe de Mariana, portadora de síndrome de Down. Leite, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Mariana, querida, muito obrigada por estar aqui hoje. Leite, quantos filhos você tem e qual a idade deles? Temos 4 filhos, a Ana Luísa, que tem 19, a Mariana, que tem 14, o Augusto, de 8 anos, e a Bia, de 2 anos. Legal. Bastante irmão, né, Mari? Leti, o que é a síndrome de Down? A síndrome de Down é uma mutação genética, né? Alteração genética, e onde ocorre um erro na divisão do cromossomo 21. Então, lá, que são 23 pares de cromossomos, né? 23 do gameta feminino e 23 do gameta masculino, e que juntando dá os 46 que formam o nosso DNA, né? No caso da trissomia do 21, em vez de estarem 2 parzinhos, no 21 tem uma alteração ali que resulta... Então, esse é o cariótipo, né? Essa é a contagem dos genes. E resulta no fenótipo da síndrome de Down, que tem algumas peculiaridades. E, no geral, assim, o que é mais perceptível é o olhinho puxado, né? E a língua, ela é um pouco maior, então, às vezes, ela fica um pouco para fora. Toda a boca é um pouco menor. E a musculatura é mais flácida, num todo, assim, é. Quantos anos você tinha quando engravidou da Mariana? Meu Deus, que pergunta difícil, né? Eu tinha 24 anos. Uhum. A gestação foi tranquila? Sim e não. A gestação foi uma coisa interessante, porque eu comecei a fazer o acompanhamento lá no Metoque mesmo, né? E eu não lembro o nome do médico agora. Mas eu fiz o primeiro ultrassom, então, que era bem no comecinho da gestação, devia estar 2 ou 3 meses. E esse médico, que tinha um ultrassom desse bem tradicional, antigo, digamos assim, ele disse, eu gostaria que o teu médico te encaminhasse adiante, porque eu tô vendo alguma alteração na constituição do cérebro. Não, ele disse, eu não sei precisar o que é isso, mas me parece que tem uma alteração, então eu gostaria que tu fosse adiante no lugar com mais recurso, né? E aí eu falei com o meu médico, que estava acompanhando a gestação, e ele me encaminhou, então, para Passo Fundo, nos laboratórios que tem lá com mais recursos. E aí, então, eu fiz todo o pré-natal lá em Passo Fundo, com vários médicos, com vários exames, e não apareceu nada. Nada. Em nenhum dos exames foi... A translucência nucal não foi possível fazer, porque na posição que ela estava não tinha como medir a nuca. Então, esse exame não foi feito, porque como ela já estava encaixada desde o começo e estava com a cabeça virada para frente, então a nuca estava para trás, não tinha como fazer a medida da nuca. Mas, no mais, todos os exames foram feitos com muito recurso e nada foi diagnosticado. Tá, você então descobriu que a Mari teria a síndrome quando ela nasceu. Então, também não. Foi uma história um pouco mais adiante. Então, conte-nos para nós como foi e qual a reação de vocês, Lê, quando isso aconteceu. O que passou na cabeça de vocês? Uhum. Foi muito louco da forma que tudo aconteceu, porque aí, como a gente não sabia de nada, de nenhum dos problemas dela, ela nasceu de parto normal,
Depois nós viemos a saber que foi muito arriscado, porque ela tinha um problema cardíaco muito sério. E então foi muito arriscado, mas ok, deu tudo certo. Normal, Mari. Caprichamos, né, Mari? Quantos quilos a Mari nasceu, né? 2.900 e pouquinho. Nasceu com um peso bom para ser um bebê, assim, com deficiência, né? Depois a Bia chegou, né? E aí, o pediatra que nos acompanhava começou a pedir vários exames. Vários exames, vários exames, vários exames. E eu comecei a ficar achando estranho aquele negócio de tanto exame, tanto exame. E aí, demorava... Ela não conseguia mamar no peito, né? Não. E foi bom porque, como eu não sabia de nada e eu tenho uma relativa teimosia, nós insistimos, né? E aí ela aprendeu a mamar no peito, que é bem importante para depois, para todo o desenvolvimento, porque daí aumenta a musculatura, né? Estimula a musculatura. E aí, quando o pediatra pediu o cariótipo, eu disse, agora eu entendo que tem uma coisa errada, porque a princípio não tem por que pedir um cariótipo, né? E aí, naquele dia... Vamos explicar o que é o cariótipo. Então, o cariótipo, ele é um exame que é feito a contagem dos cromossomos, né? Que, então, uma pessoa normal tem 46 cromossomos e na trissomia do 21 vai aparecer 47, então, porque tem 3 onde deveria ter 2 na casinha do 21, né? Esse é o cariótipo. E aí, fomos para um outro pediatra e aí chegamos ali em Itapera, no Dr. Beto, né? Aí ele disse, tá, mãe, chega de exame, vamos parar. Ela já tinha 25 dias de vida, né? Vamos parar com isso. Ela tem síndrome de Down e é só isso. Mas, claro, quando ele falou isso, né? O só isso, me caiu todos os buteados dos bolsos, né? Depois eu conto, doutor. E aí eu comecei a chorar bastante. E quem estava junto comigo naquele dia era o pai. O pai que acabou meu pai, né? Que acompanhou... o vô Alfredo, né? Que me acompanhou um monte, porque foi uma saga de exames desde que ela nasceu, né? Então, e o pai fazia isso pro marido ficar com a mais velha em casa também, né? E aí, nesse dia, aí o pai veio, me abraçou, né? E eu tava chorando, e aí foi muito interessante a interação do médico nesse momento, né? Do pediatra. Porque ele disse, mãe, não precisa chorar, tu não fez nada errado. E de todas as possibilidades que tinha, de tanta coisa ser complicada, ela só tem síndrome de Down. O que vai acontecer é que tu vai ter uma criança para a vida inteira, né? Então ele disse, mãe, assim, se tu pudesse escolher, tu escolheu a melhor coisa. Então, ressignifica, né? Porque, com certeza, a visão que as pessoas têm sobre a síndrome de Down é uma visão muito complicada, porque a gente não conhece, né? A gente não conhece, a gente não convive, então é um bicho de 7 cabeças. E tudo que a gente não conhece, a gente teme. A gente tem medo, né? Isso se chama também, né, a manutenção da vida, né? A gente tem medo do desconhecido. E aí, depois disso, pro meu pai foi muito interessante, porque o pai foi relativamente tranquilo, assim, disse, ok, então vamos lá. E aí, depois, para mim, ir assimilando a ideia foi lento, né? Foi bem lento. E uma coisa que eu acho importante falar, quando eu cheguei em casa, no primeiro dia, então, que eu recebi a notícia, eu não consegui sair com ela de casa. Eu tinha muito medo. Muito medo. Muito medo do que as pessoas poderiam pensar, né? E aí, no segundo dia, eu não ia conseguir sair de casa de novo. Aí eu disse, ok, precisamos lidar com isso, porque se eu começar a ficar em casa, eu não vou sair, vai ser cada vez mais difícil. E aí, eu saí de casa e a recepção das pessoas foi muito importante. Foi muito importante para mim. Mas que a gente saiba respeitar esse primeiro momento, porque esse primeiro momento é luto, né? Porque no momento que a gente recebe o diagnóstico de que o filho tem alguma deficiência, o teu filho perfeito morreu, né? Então, a gente precisa aceitar que existe um luto, existe um choro, existe uma perda, né? De todo um sonho perfeito que foi criado para, quando ok, eu aceitar que esse sonho perfeito acabou, eu vou poder olhar para o que eu tenho na realidade, que é um sonho perfeito diferente do que eu imaginei. Então, isso é muito importante, se dá o direito de viver esse luto, né? Tu procurou uma ajuda profissional ou isso aí tu
fez sozinha, Leite? Tu se trabalhou sozinha e... Eu tinha, naquele momento, eu tinha uma fé muito grande. Eu estava participando da Setionaê, né? E isso, naquele momento, foi muito importante para mim, porque é isso mesmo, o chão desaparece, né? Absolutamente, debaixo dos pés. O mundo termina completamente, claro, falando da minha experiência, né? Sim. Falando do que eu vivi. E a minha fé naquele momento me sustentou. Porque eu não tinha coragem de falar com quase ninguém. Era muito difícil assimilar, porque eu tinha muito medo de tudo que poderia vir a acontecer, né? Mas naquele momento, realmente, a fé, assim, foi de suma importância. E aí, uma facilidade que eu tenho, que é buscar conhecimento, né? Muitas vezes, antes de buscar ajuda, eu busco conhecimento. E aí eu comecei a ler, buscar livros e procurar na internet. E aí isso também foi esclarecendo algumas coisas, embora ainda não exista muita literatura. É muito recente casos que, assim, de ser olhado para isso com mais naturalidade, porque existia todo um peso ainda em olhar para alguma deficiência, né? E você jovem, né, Lê? 24 anos, porque geralmente, segundo os médicos, é acima de 35, né? Uhum. Então, foi bem raro, sim. na verdade. E aí, depois. E aí, uma coisa. Isso é interessante, porque naquela época, até houveram outros casos, que depois o Beto comentou, que estava acontecendo muito isso. Mulheres muito novas estavam tendo, que uma vez era associado que era o fato da mulher ter uma idade avançada. E então, pelo óvulo estar muito tempo pronto, ele estaria sofrendo mutações pelo tempo que ele está pronto, né? Mas hoje em dia se sabe que não tem nada a ver com isso, né? Que isso também é um mito do desconhecido, né? De não saber, de não ter muito estudo, né? E daí tu chegou em casa e contou para o marido e familiares isso? Sim, sim. E a reação? O vô já estava junto, o vô né? Estava junto, né, Mari? Já sabia. O vô estava junto. Para minha mãe foi bem difícil. Foi bem, bem difícil, assim, acho que tão difícil quanto para mim, ou mais, né? Porque ela estava vendo a filha dela sofrer. E a neta, né? Eu estava vendo só a filha, não tinha, né? E pro meu marido, pro papai, né? Foi mais tranquilo. Ainda bem. É importante que o casal não desmorone junto, né? Sim. Porque precisa ter uma sustentação, né? E uma coisa muito interessante que logo me desesperou, porque a Ana Luísa tinha, então, 4 anos, quando a Mariana nasceu, né? E eu logo disse pro Beto, meu Deus, como é que eu vou falar pra Ana Luísa? Porque ela sonhava, meu Deus, ela sonhava com um irmão, com uma irmã, e de repente, como é que eu vou apresentar isso pra ela, né? Só me apresentar, né, Mari? É só falar, né, Mari? E aí, o Beto disse, mãe, pra ela não vai ter diferença nenhuma. Vai ser a irmã dela. E foram vários choques de realidade, com o amor e a sabedoria que esta pessoa tem, né? E foi muito engraçado, porque aí falei pra Ana Luísa, mas claro que eu não sabia qual seria a percepção dela, né? Imagina, com 4 anos. E aí, um dia ela tava conversando com o Samuel, o primo dela, filho do meu irmão e da Adri, né? E imagina, eles eram pequenininhos e eu escutando a conversa deles. Aí ela disse pro Samuel, sabe, Samuca, que a minha irmã é especial? Daí ele disse, na verdade, sabe, Samuca, todas as crianças são especiais. Nossa, gente, eu fiquei muito emocionada. Tu é fã? Eu fiquei muito emocionada com isso, porque foi uma lição bem grande para mim também, porque... E hoje, mais que nunca, eu vejo que realmente cada um é muito especial. Cada um do seu jeito é um universo à parte, né? Todos. Depois. O que mudou na vida de vocês após a Mariana? A Mariana sempre exigiu um envolvimento um tanto maior, né? Nos primeiros meses, talvez no primeiro ano, assim, muitos exames, né? Então, quase que, olha, 2 ou 3 vezes por semana no médico, né? Então, me envolveu muito, né?
a rotina ficou modificada nesse sentido, né? E aí, terapias, né? Fazer físio, fazer fono, ir fazendo o que era possível, né? E aí, depois, com 6 meses, ela fez cirurgia cardíaca, então a gente ficou muito... Com 6 meses, Mari. Ah, tem a cicatriz ali. A beleza, né? Então, a gente ficou muito envolvido nesse sentido, de terapias e de médico nesse primeiro momento. A Carla Bratti também é. Nesse primeiro momento, pelas questões de saúde, porque muitas vezes a trissomia do 21 traz junto alguns outros problemas, né? Alguns outros detalhezinhos que têm que ser ajustados. Mas, e aí, depois, toda uma questão de estímulo, né? Mesmo em casa, toda uma questão de estímulo era necessária constantemente. Então, uma grande atenção, né? Não é só deixar crescer. E aí, depois, eu aprendi isso para usar com os outros filhos também, porque digamos que uma criança normal, ela vai crescer e se desenvolver naturalmente. Uma criança com síndrome de Down, ela vai precisar um pouco mais de estímulo, um pouco mais de atenção. Mas aí é que nem uma plantinha, né? Quanto mais atenção a gente dá, mais desenvolve. Eu ia comentar agora, porque a Mari, ela é conhecida por todo mundo na cidade, né, Mari? Mais conhecida que as pedras. pedras. É muito querida por todos. Eu lembro de um dia, numa apresentação da escola, de alguma escola, não lembro quem, na Casa de Cultura, eu escutei um barulho, assim, me chamou a atenção, eu fui olhar, a Mari estava cumprimentando um por um na fileira de toda a Casa de Cultura. Ela ia cadeira por cadeira e todo mundo chamava ela, né? As crianças no Colibri, o Vini, quando menor, também um dia chegou e disse: mãe, que criança mais querida, ela é um amor. Tu conhece? Eu disse: claro que eu conheço a Mariana. Ele disse: ela vai lá com nós na piscina, ela é muito fofa. Então a Mari, ela tem um carisma todo especial, ela é muito carinhosa, né? Ela é uma fofa. E isso é dela. E é interessante porque eu tenho encontrado cada vez mais pessoas que trazem isso também sobre pessoas com síndrome de Down. Porque existia, quando eu comecei a fazer a faculdade, muitos milênios atrás, no primeiro semestre a gente assistiu um filme e alguma coisa foi falado sobre deficiência, sobre, no caso, o síndrome de Down. E era colocado como algo que trazia agressividade junto e coisas assim que hoje eu acho muito estranha. E acho também que isso tem muito a ver com o fato de que antigamente, o que acontecia? As pessoas com deficiência, no geral, elas ficavam dentro de casa, fechadas dentro de casa, fechadas dentro de um quarto, isoladas da convivência. Se uma pessoa normal ficar isolada da convivência, que tipo de pessoa ela vai ser? Então, o que eu hoje penso, não só com relação a Mariana, mas com relação a todos os meus filhos, cada um tão diferente, é que eles vão desenvolver o que a gente der possibilidade para eles desenvolverem. E com certeza, esse carisma da Mariana é um negócio dela também, isso já veio com ela, né? Porque eu lembro quando a gente veio para Ibirubá, me chamou muita atenção, me marcou muito. Que ela tinha, então, 2 anos, 3, ela começou a caminhar com 4 anos. Ela começou a caminhar com 4 anos e um dia a gente estava no mercado, então quando ela estava começando a caminhar, né? E um senhor, um homem, que eu nunca tinha visto, parou na frente dela, se ajoelhou na frente dela. E ela abraçou, porque ela é de abraçar todo mundo, né? Ela abraçou ele e ele chorou. E depois ele veio me agradecer, ele disse: meu Deus, o que é isso? O que é esse amor todo? E era incrível porque tu sentia uma aura de amor vibrando, assim, né? E isso é uma coisa que ela tem, mas é que é legal. Quem conecta com isso, sente. E sim, quem não conecta, não sente, né? Mas é que eu acho que é mais ou menos assim com tudo, né? Quem tem esse amor pulsando assim, corresponde, né? E quem não tem, se sente estranho com isso, né? Com essa liberdade que ela tem. Ela às vezes é meio abusada, um pouquinho abusada, mas ela só demora mais no mercado, né, mãe? A mãe tem que ir com um tempinho maior.
tu é fã do Wilma e da Lucinha. E isso que é legal, porque a gente, de certa forma, permite que ela expresse o que ela é. E esse exercício a gente tenta fazer com todos os outros filhos também, porque cada um é muito específico, né? Cada um é todos muito... têm personalidade muito forte, E, né? e isso eu penso com relação a todas as pessoas, a todas as crianças, na verdade. Cada pessoa é muito única. Só que a gente pais, ter esse tempo de olhar e dizer, ok, quem é você? Quem é você? Porque você não é o que eu quero que você seja. Graças a Deus. Porque você é você. Então, esse exercício que muito com a Mariana a gente aprendeu devido a toda uma condição diferente, né? Mas esse exercício, se a gente pode fazer com os filhos em qualquer idade, né? Olhar e perceber quem é você, porque eu não sei quem é, né? Eu não sei. É difícil esse exercício, né? Esse dia até a gente falava sobre respeitar a individualidade, que é o que tu fez tão bem até hoje, né? Com a Mari, com a Ana. Estão tentando. Mas e aí entra muito... Com a Bia e com o Guto. Aí entra muito do autorrespeito, né? Eu também comecei a aprender a me conhecer, conhecendo a Mariana e aprendendo a respeitar o meu limite e o limite dela, né? E isso é muito construtivo, né? E eu fico imensamente feliz de perceber a receptividade das pessoas com relação a ela, porque existe um medo como mãe de como as pessoas vão reagir e receber. A Lucinha é um cara legal, né? e assim, no geral, as pessoas têm um carinho muito grande. E isso me conforta imensamente, né? Imensamente. Ela é muito querida por todos. Como é a rotina da Mari? Qual é a sua rotina, que Mariana? Tu faz todo dia, Mari? Sou fã da mãe, só isso. Tu é fã da mãe? Porque a mãe é legal, sou fã. Legal, mãe. Querida. Então, a Mariana tem a rotina de uma criança normal, depois tu fala do hotel. Num geral, assim, porque ela, desde que quando eu engravidei do Augusto, ela não quis mais ir para pai. Eu não sei o quê, não aconteceu nada específico, mas ela não quis mais ir e eu respeitei isso. Então, ela faz as terapias hoje fora da pai, né? E aí ela tem uma prof particular, uma vez por semana também, a Lucinha, né, que tu é muito fã também, né? Do Wilmo também. E no mais, assim, ela tem aula de reforço na escola, também uma vez por semana. Aonde ela estuda? No Santa Terezinha. Santa Terezinha. Que série, Mari? 5º ano já. Muito bem. Quem é teu melhor amigo lá da escola? Cassiano. Só uma linha. Cassiano? É. E o que tu gosta na escola? Comer, brincar. Comer e brincar. Tá vendo? Normal. Criança normal. Né, Mari? O que tu quer? Deixa ela contar. Tu quer contar do hotel? Sim. Conta do Theo. Theo, bem legal. Bom. Bem bom. Tomou banho de piscina? Na Bia chegou água e tomou água. Toma Bia tomou água. A Bia é fofinha. É fofinha? É que a mãe fez um monte de irmão, né? Não, e tem que contar de todo mundo, né? E a escola é bem interessante, que agora, então, fazem 3 anos que ela está no Santa Terezinha, que é a escola que tem uma sala de recursos, né? Que então existe um profissional capacitado e existe uma sala com recursos. Então, Ibirubá tem recursos, né? E é importante a gente saber e usar isso. Que legal. Na sala de aula dela, é só a Mari com... Sim, sim. Vi também Cassiano Mara também tem. Olha, também, né? Saber legal. Fã da Raquel também. Eu também sou tua fã. E sempre tem uma prof auxiliar, né? Pra Mariana. Mas na turma dela, essa turma que ela tá acompanhando agora, é só ela que tem então deficiência. Ela frequenta a aula. Agora tá de férias, né? Mas logo volta a aula, né? Depois.
E ela vai na aula e depois? De tarde, ela Faz tem as alguns atividades. dias que ela tem as terapias, senão ela fica em casa brincando. E ela gosta muito de olhar note também, adora olhar Um celular séries, também, joguinho. é fã de música, ela adora dançar e adora cantar, né, Mari? Nossa. Lê, quando vocês pensam em futuro, né? O que vocês imaginam? O que eu sempre imaginei, eu falo que não sei se é por comodismo, mas o que eu desejo é que ela se vire, né? Que ela saiba interagir com pessoas, que ela saiba se manter, né? Se alimentar, se vestir, brincar, conversar, porque a gente não sabe se ela vai poder ser alfabetizada, porque depende de chegar na idade mental de 6 a 7 anos para conseguir fazer uma avaliação da possibilidade da alfabetização, e ainda não chegamos nessa idade mental, porque a idade cronológica ela tem 14, mas a idade mental ainda não chegou nos 6 anos, né? E essa é uma avaliação neurológica que é feita. Mas eu nunca me apeguei a isso. Como eu digo, não sei se é por comodidade minha, pode ser. Mas eu desejo que ela se desenvolva e que ela viva bem. E a gente vê várias histórias, né? O Fantástico volta e meia fala até de casamentos, né? Trabalhos, e eles bastante inseridos no mercado de trabalho. Sim, A sim. gente acompanha. Então. E cada vez mais se vê isso, né? E claro que existem realidades e realidades, porque eu algumas vezes fiquei assim um pouco conflituosa quando a pessoa disseram, mas se tem síndrome de Down que faz faculdade, por que ela não vai ser alfabetizada? Existem aí várias questões. Qual que é a possibilidade, né? Cada síndrome de Down, cada pessoa com síndrome de Down tem uma possibilidade. Quais são os recursos? Já li muitos livros, já li entrevistas. Num geral, as pessoas que conseguem chegar a fazer uma faculdade, elas tiveram acompanhamento, geralmente da mãe, né? A mãe vai junto para a escola, a mãe vai junto para a universidade, a mãe vai junto. E muitas vezes eu pensei nisso. Mas para mim não foi concebível abrir mão da minha vida e da vida dos irmãos da Mariana por ela. Eu penso que eu me desenvolvendo e ajudando a desenvolver no que for possível, eu vou ajudar muito mais. Então, eu não tenho essa pretensão de que ela faça uma faculdade. E sei também que em Ibirubá nós temos recursos muito limitados. Muito, muito, muito limitados, porque existem poucos profissionais. No Brasil inteiro existem poucos profissionais capacitados, né? E existem poucos cursos e existe muito pouco incentivo a esse desenvolvimento. Então, são prioridades, né? Eu tenho certeza que ela pode desenvolver muito mais racionalmente, digamos assim, intelectualmente. Só que eu questiono muito essa necessidade da intelectualização, o que é mais importante. Esse é um grande questionamento para mim. Eu penso que o meu desejo é que ela seja uma pessoa feliz. E não feliz também como todo mundo, né? Com os seus probleminhas, né? Com as suas alegrias e com as suas decepções. Então, existem muitas possibilidades, porém, é necessário buscar recursos, né? É necessário buscar mais recursos, mais estímulo, mais profissionais. E, às vezes, numa cidade pequena, a gente sabe que os recursos são limitados, né? Quais as principais dificuldades enfrentadas pela Mari dia a dia e por vocês? Vocês sentem preconceito de alguma forma, Lê? Sim. Sim, Mari. Nem sabem que é preconceito. Sofrer também, pai e mãe. Do pai e da mãe também. O pai também. Esse negócio do preconceito eu acho bem importante falar. Porque eu muito poucas vezes percebi isso. E aí o que eu penso é que é o meu lugar de não querer ver o preconceito. Porque eu acredito que o preconceito ele existe. Porque é natural. Porque é diferente.
Porque como que eu vou agir? Esses dias uma pessoa me disse, eu não sei como agir quando eu chego perto de pessoas assim com deficiência. Como é que age? Eu disse, eu também não sei. Eu também não sei agir, porque a gente não convive com pessoas com deficiência, né? Então, eu vejo muito pouco preconceito. O que eu vejo, o que os meus olhos veem, e talvez é o que eu queira ver, é as pessoas com muita aceitação, as pessoas muito abertas e desejando fazer diferente, desejando incluir, desejando fazer um outro movimento. Na verdade, que eu vi preconceito de pessoas adultas foi uma vez com a Mariana, quando ela era muito pequenininha. Foi a única vez. E já deixa você falar. E aí o que eu vejo muitas vezes é as crianças virem perguntar, tia, o que ela tem? As né? crianças geralmente Isso. são mais... Assim, agora não muito mais. Mas teve uma época, assim, que as crianças, que talvez muita gente ainda não conhecia ela, né? As crianças vinham e me perguntavam, né? Mas tia, o que ela tem? E aí é a questão de explicar, né? E de saber que ninguém tem obrigação de saber. Porque o meu pai que sempre fala, ele diz, mas onde é que tá todo mundo? Porque nascem muitas crianças com síndrome de Down. Onde é que tá que a gente nunca vê na rua, né? E aí eu entendo muito bem que não é fácil. Não é fácil a gente vencer o preconceito interno, né? De dizer, ok, eu sonhei com aquele filho assim e eu tenho um filho assado, como que eu lido com isso, né? Tipo, porque uma coisa que até passou na minha cabeça é o que eu fiz errado, né? Mas não é nada errado, bem pelo contrário, porque é uma lição todo dia, né? E é trabalhoso. Nossa, muitas vezes eu já disse que os filhos normais são muito mais trabalhosos. Muito mais trabalhoso. Viu, Mari? Como tu é querida? Porque legal, porque mãe, legal. Mãe, legal. Contar aqui. A mãe joga joguinho contigo, não, né? Só o pai. Não, mas eu cheguei na loja esses dias, ela tava jogando joguinho contigo. Sim. Né? É o pai, legal. O pai é legal? Bia é chata, porque a Bia é legal. A Bia, é que a Bia é menorzinha, né? Ela Sim. quer atenção. Porque o pai, porque a Bia jogou. E a Ana? Né? Maria, botou. Ela foi pra Santa Maria de volta. Porque eu, legal, irmã, se for ser igual, minha irmã, a avó, né? Eu não vou ir. Leti, quando uma mãe aqui na cidade, porque você é conhecida, empresária, né? Todo mundo te conhece os teus trabalhos voluntários que tu faz também, né? Ajuda no calendário da PAI, sempre engajada com uma coisa ou outra, Leti. Tu tem procura de mães quando tem esse diagnóstico? Nos últimos dias, foi interessante que 2 mães me procuraram, né? Nos últimos dias agora. Que então, uma teve diagnóstico, outra está esperando o diagnóstico, né? E eu fico muito feliz de alguma forma poder ajudar. E eu acredito que o exemplo da Mariana funciona muito beneficamente, né? De a gente saber que sim, eles se desenvolvem, eles andam, eles falam, eles brincam, eles têm uma vida praticamente normal, né? E da principal realidade da gente sair daquele lugar de coitado de mim. E é muito interessante, porque eu sempre me senti muito privilegiada. Essa seria a palavra, né? Eu sempre me senti muito privilegiada em ser mãe da Mariana. Porque é uma experiência muito única. Como ser mãe é uma experiência única, ter uma filha que te proporcione ver sempre tudo de outra forma, né? Conseguir compreender as pessoas de outra forma e poder ser olhado, que as pessoas percebam ela como esse exemplo de que como uma pessoa com deficiência pode ser uma pessoa agradável, né? Pode ser uma pessoa amorosa. Isso me deixa muito feliz de poder ter ela e que ela seja esse exemplo, né? Porque é um ser humano, né? É um ser humaninho
como Um qualquer coração outro, né? gigante. Com um coração fora da medida, né? Leite, eu vou pedir que tu deixe uma mensagem para as mães ou gestantes, uma mensagem, né, de força, sei lá, para quem estiver passando por isso. Exemplo dessas duas que te procuraram. De que forma elas podem vencer isso? Né, Mari? Deixa um recado aí para quem tu quer. Vó, você é mãe legal. Pai. Contei, vó. Mãe legal. Pai, né? O pai, senão... O pai e a mãe, né? Legal. Meu avô morreu. Já, né? Então, pai legal, pai. Beijo você. Beijo. O que eu gostaria de falar para todas as mães é que sintam-se especiais. Sintam o privilégio de compartilhar um pouco dessa vida com esses serzinhos que eles são especiais, não, né? Não é por nada que se diz criança especial, porque traz toda uma outra percepção para a vida da gente. E o que foi mais importante para mim é saber que era um dia de cada vez. Era exames e descobrir algumas coisas e fazer terapia e fazer cirurgia e cada dia algo vai sendo vencido. E é muito perceptível isso, cada conquista de cada dia, de quando começa a caminhar, de quando começa a falar, tudo é muito mais especial. Tudo é muito, muito especial. E esse dia chega. Demora um pouquinho mais. A Mariana, por exemplo, começou a caminhar com 4 anos. Mas esse dia chega e esse dia tem um valor muito maior. E a gente aprende a dar um valor maior para as conquistas. E, no mais mesmo, sintam-se muito privilegiadas de poder ter um filho com trissomia do 21, que é a minha experiência, ou com a deficiência, com o que for. É muito especial. É fazer, assim, uma lição mais elevada, né? É uma lição mais especial. E, no mais, o que eu gostaria muito de falar é que eu estou à disposição. Não tenho muito conhecimento técnico, nunca procurei muito isso, mas eu tenho uma vivência legal de estar aprendendo com ela e de querer que todo mundo veja, né? De que todo mundo aceite, de que as pessoas aprendam a conviver. Então, se eu puder ser útil de alguma forma para essas mães, para esses pais, para essas avós, para esses avós, eu estou aqui. Estamos aqui, de coração aberto. E, de novo, muito obrigada, né? O jornal. Muito obrigada, Raquel, por abrir as portas de novo, para a gente falar de um assunto que às vezes é tão delicado, né? Mas que é tão importante. Mari, querida, obrigada por você ter vindo, tá? Tu é um amor. Leite, agradeço a Bia coração também. mais uma vez. É um assunto tão importante, acredito Bia. que vai tocar bastante gente que está precisando ouvir isso. Pessoal, lembra de seguir a gente no YouTube, né? O sininho aquele, clicar lá para receber todos os nossos vídeos, sempre com assuntos assim, interessantes e sempre que possível, notícias boas, como hoje, levando amor a todos. Pode falar, dona Bia. Mariana. É verdade, já Bia, confundi tudo. tô aqui pensando, a mãe. Pode falar da Bia, então. Bia, você é legal. Que legal. Bia, você, beijo. Mari, diz pro pessoal, lembra de clicar no sininho. Por favor. Mamãe. Por favor. Sininho. Calma, mamãe, por favor. Até a próxima quarta-feira, pessoal. Obrigada.